João capítulo 20, versos de 1 a 9. O Evangelho de João capítulo 20, versos de 1 a 9. O texto na versão que eu tenho aqui diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Sabe que antes de pensar em ressurreição, é preciso pensar na morte. Porque o fato ressurreição, o evento ressurreição, ele é um contraponto da morte. A gente só ressuscita quem primeiro morre. Então o assunto ressurreição, ele precisa ser visto, olhado, pensando ele em comparação à morte. Nós precisamos entender o que é a morte. A morte marca o fim da existência física presente. É assim que nós olhamos para a morte. Quando você vai num velório, você pensa assim: acabou, não é? Você vai ali para se despedir daquela pessoa, e você está ali porque você quer de alguma forma levar conforto, consolo aos parentes, aos mais chegados daquela pessoa ali. Porque para nós a morte marca o fim da existência física presente aqui. Acabou. Você cuidou, malhou, né? Você tomou remédio, você fez tudo de bom com o seu corpo. Só que chega uma hora que ele acabou. A hora que o corpo para de funcionar, para de funcionar. E a morte então marca o fim dessa existência física que nós temos. Como a gente sempre ouve em velório, você diz assim: a pessoa não está aqui, aqui só está a matéria. Portanto, a morte é o fim dessa existência física. Portanto, é o fim do corpo natural também. É quando esta matéria que nós vemos chega ao final. Porque o nosso corpo nasce, se desenvolve, cresce, amadurece, e depois vai diminuindo, né? Eu tenho recordações do meu pai, por exemplo, que para mim ele era um gigante. Quando eu estava na idade adulta, meu pai era mais baixo que eu. Quando na velhice, perto da sua morte, aos 86 anos, meu pai me parecia muito pequenininho. Muito miudinho, né? Parece que ele foi enfraquecendo cada vez mais, diminuindo mesmo de tamanho cada vez mais, né? Porque a morte é o fim do corpo natural. Esse corpo nosso aqui se encerra com a morte. Você sabe que em poucos dias entra em decomposição. E a morte, ela envolve e resulta na decomposição da matéria corpórea. Ou seja, tudo aquilo que nós somos, que a gente pega, né? Isso vai se decompor, vai se desfazer. Quando se faz a exumação de um corpo, por exemplo, você não vai reconhecer a pessoa ali. Dependendo do tempo que tem ali, são ossos apenas, né? É uma coisa feia de se ver. Porque a morte envolve e ela acaba resultando na decomposição dessa matéria corpórea. Tudo se deteriora, né? Tudo acaba se derretendo, se decompondo. Morte, então, é sempre indício de fim, de encerramento de uma história de vida. Quando você diz assim, a pessoa morreu, e é engraçado isso, né? Eu já acompanhei ao longo da vida muitas mortes. Aquelas mortes assim que
A pessoa fica no hospital e praticamente está morta, mas não está morta. E aí você acompanha às vezes a família de perto, e a família sempre tem um fio de esperança. Ou às vezes um familiar até diz para a gente assim, não, para mim praticamente morreu, eu já estou conformado e tal. Você acha que quando alguém dissesse, olha, morreu, ela vai até soltar um foguete. Mas é engraçado, né? Quando a pessoa recebe a notícia, faleceu, a pessoa desaba completamente. Como se não esperasse aquele evento. Porque a morte, ela é o encerramento de uma história de vida. Por mais que a pessoa está mal, está ruim, está entubada, mas está viva. Mas quando fala que ela morreu, acabou. Aí dá aquela sensação de perda, especialmente daqueles que são mais chegados. Mas observe que toda a narrativa acerca de Jesus nos evangelhos culmina na ressurreição de Jesus, não na morte. E está aí algo que a gente precisa pensar ou repensar. Porque a ressurreição é o clímax. A ressurreição, ela é o ápice, é o ponto mais alto, mais importante. É a demonstração de que o plano de Deus enviando seu Filho ao mundo foi bem sucedido. Portanto, as narrativas dos evangelhos não se encerram com a morte de Jesus. Mas elas se encerram com Jesus vivo, voltando ao céu. De modo que a ressurreição, ela é o ponto mais alto do evangelho, e não a morte de Jesus. Pedro, na sua pregação, dias mais tarde daquele evento ali, ele usando como base o Salmo 16:10, que lá o Salmo 16:10 diz assim, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro, falando desse salmo, pregando aos judeus, ele afirmava, dizendo assim, prevendo isto, lá em Atos 2:31, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A ressurreição foi o apogeu da trajetória de Jesus na terra. Para nós humanos, quando a pessoa morre, tudo se acaba. Mas para Jesus não foi assim. A morte dele não era o fim. Depois de castigarem, matarem o Filho de Deus, ele reaparece vivo. Naturalmente, um assunto de tamanha importância que transcende o entendimento, as expectativas humanas, despertam várias reações. E, na verdade, além de reações, despertam tentativas ou de explicar o evento, ou de até negar o evento ressurreição. E eu queria apenas recordar algumas coisas que são do século XIX, na verdade. Mas, vez por outra, nesse mundo que nós temos de Google, de internet, elas voltam. E às vezes você, desavisado, como muitas vezes você pega aquilo lá e fala assim, olha aí, quantas coisas questionando a ressurreição de Jesus. E por isso que é bom a gente recordar, saber o que correu no século XIX, que já foi superado, já foi explicado. Porém, vez por outra, você acaba vendo, dando uma gugada por aí, né? Um dos argumentos contrários à ressurreição de Jesus é que Jesus não chegou a morrer na cruz. Sabe? Tipo assim, ele estava ali na cruz e ele apanhou tanto, ele estava tão sofrido que ele desmaiou. Ele entrou numa espécie de coma. Todo mundo achou que ele estava morto. Aí colocou ele no túmulo. E depois ele acordou, porque ele deu aquela descansada. E tendo descansado, ele teve força suficiente para remover uma pedra gigante. Ele saiu de lá. Esse é um dos argumentos que surgiu no século XIX, dizendo assim, Jesus não morreu de fato. Por isso que ele não ressuscitou de fato. Na verdade, ele desmaiou. Ele não aguentou a pancada ali da cruz. Todo mundo achou que ele estava morto e enterrou ele. Mas ele foi enterrado vivo. Depois ele saiu. Outros reafirmaram o que as autoridades judaicas haviam afirmado, que se encontra lá em Mateus 28:13, de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Então, no século XIX surgiu esse argumento dizendo assim, não, Jesus não ressuscitou. Na verdade, foi um roubo. Eles foram lá e roubaram o corpo de Jesus.
E depois o túmulo ficou vazio, claro. Mas eles levaram o corpo para algum lugar. Então ele morreu, mas não ressuscitou. Porque o evento de ressurreição, na verdade, foi disfarçado por um roubo, né? Roubaram, violaram um túmulo. Ainda há daqueles que disseram que os discípulos foram no túmulo errado. Tipo assim, não marcou a cova direito. Hoje é cova, né? A gente sabe que na época não era cova, né? E aí quando eles foram, domingo pela manhã, eles foram no túmulo errado. E era um túmulo vazio. E todo mundo ficou, ele ressuscitou. Mas na verdade o túmulo era errado, era o outro túmulo, na outra quadra do cemitério de Jerusalém. E surgiram ainda aqueles que afirmavam que os discípulos experimentaram uma alucinação coletiva. Sabe assim? Todo mundo ficou alucinado coletivamente. Inventaram essa história de que viu Jesus ressuscitado, que todo mundo estava vazio, mas na verdade não aconteceu nada disso. Esses argumentos, eles surgiram no século XIX. Como que a gente responde a essas questões, né? Como eu disse, a maioria dos estudiosos contemporâneos rejeita esses argumentos. Porque eles são tão difíceis de serem acreditados que é mais fácil acreditar na ressurreição. Porque se você for tecer profundamente cada um desses argumentos, vai ser mais fácil acreditar que Jesus ressuscitou do que acreditar nesses argumentos todos. Era impossível que Jesus tivesse sobrevivido ao horror da crucificação. Do tanto que ele apanhou, do tanto que ele sofreu, imagina que ele sobreviveu àquilo e ainda tivesse forças para sobreviver num túmulo lacrado, sem oxigênio. E depois de 3 dias, sei lá, ou 2, ou na noite do sábado para o domingo, esse sujeito que apanhou, que foi crucificado, que foi furado do lado, agora ele tem forças para remover uma pedra e sair de lá sozinho. Sem contar que isso coloca em xeque a competência romana para avaliar se um crucificado morreu ou não. Porque foram eles que disseram que ele morreu. E seria uma coisa absurda você pensar assim, que os romanos, eles não tinham condição de matar adequadamente um sujeito. A ponto de olhar para ele, agora ele morreu, ele está morto. Isso seria absurdo. Se os discípulos tivessem roubado o corpo, como que eles passaram pela guarda romana com o corpo? Se hoje é difícil, imagina naquela época, né? Você andar com um corpo. E jamais eles iam se tornar mártires, ou seja, jamais os discípulos iam dar suas vidas por uma causa que eles saberiam que é mentira. Nós roubamos o corpo dele. Não faz sentido essas coisas. Porque judeus como eles eram, eles não iam... E eles estavam esperando encerrar o sábado para ir até o túmulo. E como ainda dentro do sábado eles vão mexer num corpo morto. Que seria uma aberração para um judeu. Não faz sentido. Se os discípulos tivessem ido ao túmulo errado, se ele tivesse errado o endereço, seria fácil, porque os opositores iam buscar o túmulo certo e mostravam, está aqui o corpo dele, ó, que estão falando que ele sumiu. Mas ninguém achou o túmulo certo. Portanto, não pode se argumentar de que eles estavam no túmulo errado. Cadê o túmulo certo? Porque está todo mundo contrário ao movimento cristão, eles iam buscar. Espera aí, não, vamos achar qual é o túmulo certo, vamos mostrar para vocês. Mas ninguém achou. Enfim, não se tem conhecimento de alucinações em massa acontecendo com um grupo, que Paulo vai afirmar lá em 1 Coríntios 15:6, que era composto por mais de 500 pessoas, que foram testemunhas de Jesus ressurreto. E como que eles teriam alucinações acerca de coisas que eles nem entendiam, nem criam na verdade? Veja a palavra de Maria no versículo 2. Ela diz assim, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Porque na cabeça dela, alguém pegou o corpo dele. Ela acha isso. O próprio seguidor de Jesus não achava que Jesus tinha ressuscitado. Por que vai alucinar quanto a isso? Para ela, ocultaram o corpo de Jesus. Somente isso. O corpo foi oculto. Alguém fez alguma coisa, alguma maldade. E sumiu com o corpo dele. Versículo 13
Diz, então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque depois ela está no jardim ali, né? Ela diz assim: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Esse é o drama da Maria. Ela quer saber onde é que está o corpo. Eu queria terminar de preparar esse corpo, que não deu tempo na sexta-feira. Versículo 15 também diz que perguntou Jesus. Ela não sabia que era Jesus, né? Mas Jesus está no jardim dizendo para ela assim: mulher, por que você chora? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. A Maria insiste dizendo: eu não sei onde colocaram ele. Ela não está pensando em ressurreição, ela está pensando em ocultação de cadáver. É isso que ela está pensando. Sumiram com esse corpo. Eles não teriam uma alucinação de uma coisa que eles nem acreditavam direito. Nem estavam esperando isso. Mas a ressurreição de Jesus foi um fato. E esse fato deve produzir o quê em nós? Alguns eventos bíblicos, eles podem se tornar tão corriqueiros para nós. Eles se incorporam nas nossas tradições. Eles fazem parte das nossas crenças, a tal ponto que esses eventos, eles deixam de nos impactar. E não muda nada na nossa fé prática no dia a dia. Nada. Por isso que as pessoas nem dão importância mais, né? Houve um tempo quando Páscoa era feriado sagrado. E sagrado no sentido de que as pessoas não iam trabalhar e de que elas iam para a igreja. Porque é um feriado sagrado, né? É um feriado cristão. Portanto, cristãos vão para a igreja. Hoje em dia isso nem acontece mais, né? Se a gente puder ir para outro lugar, a gente vai. Porque assim, é Páscoa. Para nós é mais chocolate do que ressurreição, na verdade, né? A gente não está muito impactado com o evento ressurreição. Porque para nós é uma coisa da nossa tradição, é uma coisa que incorpora as nossas crenças. Mas o que muda para nós? O cristianismo, ele assevera que o seu fundamento, ou seu fundador, que é Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, o cristianismo diz que ele morreu, mas que ele ressuscitou, e que ele foi embora habitar nos céus de onde ele já tinha vindo. E que ele vai voltar para buscar os seus seguidores. Você compreende isso? Isto é a essência do cristianismo. O movimento cristão descansa sobre isso. Nós cremos que Jesus de Nazaré é o Deus encarnado, que ele veio do céu, ele viveu nesta terra aqui, pagou os nossos pecados na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia, ele voltou para o céu de onde ele tinha vindo, e ele vai voltar para nos buscar aqui. Amém? Em essência, isso é cristianismo. Mas qual é o impacto da ressurreição sobre as nossas vidas? E olhando para esse texto de João 20, o que a ressurreição deve nos comunicar? Já que nós já entendemos que os argumentos contrários a ela não fazem sentido. Mas o que faz sentido para nós? O que a ressurreição deve nos comunicar? Olhando para o texto de João, capítulo 20, de 1 a 9, a primeira coisa que a ressurreição deve nos comunicar é um despertamento para conhecer mais a Bíblia. Nós deveríamos despertar para isso. Porque a narrativa, ela não deixa dúvidas de que aquelas pessoas estavam confusas quanto ao fato da ressurreição por lhes faltar compreensão das Escrituras. Você percebe? O texto descreve tudo o que aconteceu e o versículo 9 está justificando toda a narrativa, dizendo assim: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. De quem que está falando? Está falando da Maria, está falando do Pedro, do João. Não está falando de uma multidão de pessoas que observavam Jesus à distância. Mas está falando de gente que almoçava com Jesus, jantava com Jesus, gente que ouvia os ensinamentos de Jesus, gente que estava dia a dia com Jesus.
E o texto está dizendo assim, ó, que tudo isso aconteceu, essa confusão toda de achar que o cadáver sumiu, porque eles ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. A ressurreição é tema bíblico e requer conhecimento bíblico para a sua compreensão. Eles não ficariam confusos. A Maria não faria papel de doida que ela faz, fica chorando toda hora, para lá e para cá, sai pelo jardim chorando, encontra Jesus ressuscitado, tanto chorando que ela está, que ela não reconhece Jesus, ela acha que é o jardineiro, conversa com ele, não reconhece. Isso não aconteceria. Eles não fariam tantos questionamentos se eles estivessem melhor amparados pelas Escrituras. O texto está chamando a nossa atenção para isso. Se nós formos um povo que não está conhecendo mais a Bíblia, nós vamos ficar confusos que nem eles ficaram. E o mundo nos confunde facilmente. Qualquer argumento de internet te confunde. Porque falta conhecimento bíblico. Por ainda não terem compreendido as Escrituras, eles não estavam alegres com o que havia acontecido ali. No lugar da alegria tinha o quê? Susto, pavor. Percebe? O que a falta de conhecimento faz com a gente? Porque se eles conhecessem as Escrituras, eles estariam vibrando. O nosso Senhor não morreu, Ele ressuscitou. Vamos festejar. Mas demorou para acontecer isso, né? Por quê? Porque eles estão ali, ó, lerdos demais, por falta de conhecimento bíblico. E João não economiza palavras para dizer isso. E ele se põe no meio da história. Faltava conhecimento bíblico para nós. A gente não conhecia a Escritura. De tanto que ele nos falava, mas a gente não estava experimentando a alegria da ressurreição. Porque nos faltava conhecimento. Então presta atenção. Nós precisamos de um despertamento. Porque se você não lê Bíblia, não estuda Bíblia, não conhece Bíblia, isso arranca a tua alegria, isso te deixa confuso, te faz questionar, murmurar. Falta de conhecer a Bíblia. E na verdade nós somos uma geração que nós estamos nos tornando cada vez mais acomodados. Porque a gente acha que não precisa saber, né? Se a gente fizesse aquela brincadeira que a gente fazia em acampamento antigamente, o desembainho em espada, poucos ganhariam pontos, né? Nós temos dificuldade hoje de encontrar o texto na Bíblia. Fala, acha Neemias. Fala, porque nós estamos acostumados a pegar o celular e... Então a gente acha rápido. Nos tornamos uma geração eletrônica. Mas temos dificuldade de conhecer Bíblia. Eu estou falando de achar na Bíblia. Imagina se você estiver numa cena como a que Jesus estava, sendo tentado pelo diabo e tendo que responder com a Bíblia de cor. Aí a situação piorava, então, né? Porque você fica imaginando Jesus fazendo isso? O diabo dizendo para Jesus, transforma essas pedras em pães. Jesus fala, peraí, deixa eu achar um texto aqui. Estava aqui, eu tinha colocado de vermelho nesse cantinho. Sai, brota do cérebro, brota da cabeça. Tem que saber. Onde é que está isso na Bíblia? Mas nós somos ruins de conhecimento, né? E quantas pessoas se atrevem muitas vezes a citar de cor, às vezes um texto no Instagram, no Facebook, você olha e fala assim, mas não tem nada a ver com o que a pessoa está falando. Porque ou ela está tirando fora do contexto, ou ela está citando errado mesmo. Ela mistura texto bíblico com ditado popular. E faz isso assim na alegria das redes sociais. E muita gente coloca lá, amém, 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 amém. Um bando de gente ignorante que não sabe ler Bíblia também, não vai nem conferir o que está escrito lá. Porque está errado. Né? Está errado. Mistura Bíblia com Espiritismo, é um negócio terrível lá. Então, se nós precisamos nos despertar para isso. Acho que a ressurreição, exatamente esse texto de João 20, ele nos desperta para isso. Vamos conhecer mais a Bíblia. Porque a cena da ressurreição está sendo justificada pela falta de conhecimento bíblico. Eles não se alegram, eles estão confusos, eles estão perdidos, porque lhes faltava conhecer Escritura. Se eles conhecessem Escritura, eles estariam passando esse vexame todo que eles passam ali no cenário da ressurreição.
nós seremos poupados se nós conhecermos mais as Escrituras. Uma segunda coisa que eu acho que acaba nos despertando também a questão da ressurreição é uma expectativa do que Deus ainda vai fazer. Tem detalhes na narrativa que chamam a nossa atenção. Observe lá, versículos de 4 a 7, diz que ambos corriam juntos. Ambos quem? É o Pedro e o João. Mas diz que o outro discípulo correu mais depressa do que o Pedro, que é o João. E chegou primeiro ao sepulcro. E diz que ele, se abaixando, ele viu os lençóis de linho. Todavia ele não entrou. Aí diz que o Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, mas aí o Pedro viu uma outra coisa. Diz que o Pedro viu um lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas tinha deixado de lado, num lugar à parte. Como alguém iria desenfaixar um cadáver para roubá-lo? Eu fico pensando, pensando naquela teoria do roubo do corpo, É muito mais fácil você carregar um cadáver enfaixado já está embalado. Aí você vai desembalar para levar e deixar as faixas ali, não faz sentido, A cena descrita aqui em João 20 forma um contraste com a ressurreição de Lázaro, capítulo 11. Que quando Lázaro é ressuscitado, ele precisa ser desembalado. Ele está todo enfaixado. E Jesus fala assim, desembala ele aí. Tira as faixas dele. Que ele sai do túmulo todo enfaixado, como se fosse uma múmia. E aqui não. No túmulo de Jesus, as faixas, os lençóis, os tecidos estão ali. Ou seja, ele saiu daqui sem essas faixas. Alguém tirou. O detalhe curioso é a descrição de que o lenço, literalmente no texto grego, o sudarium, diz que o sudarium que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava ali no meio dos lençóis. Mas diz que ele estava à parte. Traduzido do grego, literalmente, ele estava dobrado à parte. Somente João vai citar isso. E para que citar isto? A gente sempre se pergunta, Mas ele diz assim, que ele chegou, ele só viu os lençóis, mas o Pedro depois chegou e entrou e viu que além do lençol tinha também um lenço, que é o sudário. De onde vem essa coisa que se fala hoje, do santo sudário, Que é o sudário. É o lenço que está no rosto dele. Diz que aquele lenço estava dobrado de lado. Não estava jogado como os lençóis estavam jogados. Há uma tradição da época que diz que esse detalhe tem a ver com a relação amo-senhor. Porque diz que na sala de refeições de uma casa, o servo, ele tinha que servir a refeição para o seu senhor. Mas o senhor, ele não queria comer na presença do servo. Então assim, o servo serve a comida, cai fora daqui. E aí ficava aquela questão, como que o servo sabe que o amo dele, o senhor dele, terminou de comer? Então existia a regra do lenço, do guardanapo, que eles comiam com as mãos, e ali limpava, e limpava a boca também. Aí diz assim, quando o amo terminava de comer, que ele está satisfeito, ele pegava o lenço e jogava sobre a mesa, de qualquer jeito. Então se ele saísse da mesa, o servo vai, se aproxima, olha, vê que aquele lenço está jogado ali, e fala assim, eu posso tirar a comida, porque ele já comeu, ele está satisfeito. Agora, se o servo viesse observar, de repente o amo dele saiu da sala de refeições, sei lá, foi no banheiro, foi atender alguém lá na porta, e ele olha em cima da mesa, tem o guardanapo dobrado. Se o guardanapo tivesse dobrado, o servo entendia, ele vai voltar. Ele vai voltar. Então eu não posso mexer na mesa, porque o meu senhor vai voltar. Será que é por isto que João descreve esse lenço dobrado? É porque Jesus está dizendo, eu vou voltar. E na cultura deles, eles entendiam essa cena da mesa. E a gente sabe que
Toda a questão da paixão de Cristo tem a ver com a mesa, né? A mesa da ceia. Ele celebra a ceia, ele institui ceia. E agora no túmulo está dizendo assim que aqueles lençóis estavam ali jogados, ele viu os lençóis. Mas quando Pedro entra, ele percebe que organizadamente tem o sudário que está dobrado num lugar à parte. Talvez um sinal de que Jesus quisesse dizer, olha, não mexe não que eu vou voltar. Né? Eu fui, mas eu vou voltar. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Veja que o próprio Pedro, ele prega aos judeus, em Atos 2, 23 a 27, diz assim, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. A ressurreição de Jesus provê uma expectativa de que nós podemos repousar. Nós podemos morrer em esperança de que também seremos ressuscitados. Você percebe a diferença que deve fazer quando a gente conhece o que é a ressurreição? Porque não é para você olhar para a morte como o fim. Porque a morte não é o fim. Quando a gente morrer, e a gente vai morrer, todos nós aqui a gente deve morrer um dia, nós precisamos ter essa expectativa. Nós seremos ressuscitados, como o Senhor foi. E aquele lenço dobrado dizendo eu vou voltar, deveria mudar minha fé, minha prática. Eu preciso caminhar nessa expectativa. Ou eu vou ou ele vem. Mas eu não fico na morte. A morte vai pôr fim à nossa vida aqui na terra. Mas nós viveremos outra vez, com um novo corpo, à semelhança de Jesus. Por isso que Paulo em Romanos 6,5 diz, porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, Paulo escreve assim, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, do mesmo modo como nós estamos unidos a Cristo, na morte de Cristo, nós também seremos na ressurreição. Expectativa. A ressurreição tem que gerar isso em nós, expectativa. A minha vida não termina aqui. Eu posso encerrar a minha história aqui. Mas quando o meu corpo se deitar, quando a minha carne se decompor, eu serei ressuscitado um dia à semelhança de Jesus. Amém? Essa expectativa nós precisamos ter. E por fim, toda essa cena da ressurreição deve também nos comunicar convicção. E a convicção de que Deus ele não falha. Deus não falha. A ressurreição de Jesus nos assegura que o plano, o propósito de Deus para nós serão cabalmente cumpridos. Versículo 8 diz, então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e diz assim, e viu e creu. Ali João entendeu, ali João se convenceu, que Deus não falha em tudo que promete. Quando ele entrou, quando ele viu aquele lencinho do lado, ele se convenceu. Agora ele creu. Ele viu como as vestes da morte foram deixadas para trás. E diz que ele crê ali. A frase é um contraste com o versículo 29. Quando Jesus ressuscitado vai dizer a Tomé,
porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Percebe? É um momento do capítulo 20 de João, onde começa a história de ver e crer. A ressurreição deve gerar em nós convicção de que o Deus que prometeu ressuscitar Jesus dentre os mortos não falhou. Ele ressuscitou. E Ele não vai falhar no cumprimento de todas as outras promessas que Ele fez. Isso deveria mudar o nosso dia a dia, a nossa prática no dia a dia. Nós deveríamos viver pensando que podemos confiar em Deus. Porque Deus não falha todas as promessas que Ele faz. Então eu deveria ter mais convicção, mais confiança em Deus. Quero que você entenda que tudo que poderia ser feito para salvar a humanidade foi feito em Jesus. Isso já foi dito aqui, não é? João 19:30 registra a última palavra de Jesus na cruz. E a última palavra foi: está consumado. Esse está consumado, evidentemente Jesus falou em aramaico. João, que descreve essa frase, está consumado, usa uma palavra grega que é uma palavra só. Tetelestai. É só uma palavra. O que para nós é está consumado, duas palavras. Na língua grega é uma palavra só. Tetelestai. E é interessante porque a palavra tetelestai era uma expressão utilizada nas prisões greco-romanas. Naquele tempo, tempo de Jesus, eram usadas as prisões greco-romanas. Então, um indivíduo criminoso, ele ia para uma prisão greco-romana, no modelo greco-romano. Então, eles tinham controle nas celas. Então, coloca lá o sujeito numa cela e em cima da grade da cela, você coloca algumas coisas escritas. Uma delas é o nome do criminoso. Outra coisa é o crime que ele cometeu. E por fim você põe a pena que ele está cumprindo ali. Entendeu? Tipo assim, quem é o criminoso? João de Barro. O que ele fez? Roubou a casa do vizinho. Qual é a pena dele? 1 ano de detenção. Então tinha uma plaquinha lá, que eles escreviam isso. Aonde é que entra o tetelestai? O tetelestai entra quando o indivíduo cumpriu a pena dele. Então, uma vez que venceu 1 ano dele, o carcereiro vai lá e escreve tetelestai. Significa o quê? Está consumado. Ele cumpriu a pena dele. Ele não vai ser solto? Aí depende das autoridades. Precisa de um alvará de soltura. Então assim, até que venha um alvará de soltura, fica escrito ali que está consumado. A pena está paga. Tetelestai. João usou esta expressão para descrever o que Jesus falou em aramaico. Está consumado. Tetelestai. E ele deve ter usado essa expressão para indicar que o que Jesus fez pagou a pena que nós merecíamos sofrer. Significa que nós estamos livres. Ou seja, tudo que Jesus podia fazer por nós na cruz está feito. Está consumado. Acabou. Isso é muito difícil para nós. Porque quando a gente fala de graça, a graça de Deus é você entender o conceito de tetelestai. É entender assim que nenhum esforço humano, nada, nenhum recurso que eu resolva doar, nada disso vai pagar o preço do meu pecado. Porque isso foi pago por Cristo na cruz. E como Paulo diz em Colossenses, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. E ele triunfou de Satanás, sobre Satanás, na cruz. De modo que ninguém pode nos acusar mais. Porque nós estamos livres.
E nós deveríamos caminhar com esta convicção. Jesus ressuscitou para nos fornecer essa convicção. Creia nisso. Tudo que foi feito na cruz foi suficiente para pagar o nosso pecado. Por isso que na cruz Jesus resolveu o problema do nosso passado, Ele pagou o nosso pecado. Na ressurreição Ele resolveu o nosso futuro. Porque a ressurreição é a garantia de que nós também seremos ressurretos. Na cruz nosso passado está resolvido, na ressurreição nosso futuro está resolvido. Bom, né? Isso deveria mudar o nosso presente. Porque se o meu passado está resolvido, meu futuro está resolvido, o que eu faço agora? Eu vivo o meu presente de uma maneira diferente. Porque há um Deus no céu que está vivo. E Ele está vivo para provar que o que Ele fez na cruz foi suficiente, foi eficiente. Nada mais te leva para o céu, a não ser aquilo que Jesus já fez. E um Jesus que está no céu, está vivo, para nos garantir que um dia nós estaremos com Ele lá. Que Ele vai voltar para nos buscar. E vai nos ressuscitar, como Ele ressuscitou. Amém? Semana eu fiz entrevista com o pessoal que vai batizar. E eu faço uma pergunta que eu queria também te fazer. Se você chegasse hoje na porta do céu e Deus estivesse lá e dissesse assim: o que você fez para que eu deixe você entrar no meu céu? Qual a sua resposta? A nossa tendência sempre é dizer assim: não, mas eu fui uma pessoa boa. Sou uma pessoa de caráter, eu venho de uma família boa, sou uma pessoa idônea. Eu ia na igreja, eu era dizimista. Eu não faltava nenhum culto. Entenda uma coisa, nenhuma dessas respostas é a resposta que Deus está esperando ouvir. Se Deus te perguntar, o que você fez para que eu possa te deixar entrar no meu céu, sabe o que você deve responder? Fala para Deus assim: nada. Eu não fiz nada. O seu filho fez. Ele morreu na cruz por mim. E tudo que eu fiz foi aceitar isso, me render a isso. Mas eu não fiz nada. E não vou fazer nada. Porque nada que eu faça paga o que Jesus fez na cruz. Entende isso? Que esse dia da Páscoa faça renascer dentro de você essas coisas. Se desperte. Conheça mais a Bíblia. Tenha uma expectativa do que Deus ainda vai fazer por você. E tenha convicção, muita convicção, de que Deus não falha em tudo aquilo que Ele promete para nós. Amém?